O Atlético está observando o mercado dos atacantes. É isso mesmo. É a primeira prioridade estabelecida após a confirmação da contratação do zagueiro Léo Duarte, jogador que deve chegar nas próximas semanas para realizar os exames médicos, enfim, uma situação parcialmente resolvida no sistema defensivo do Galo. Houve muita cobrança, especialmente no ano passado, com relação a como o Atlético lidaria com a falta de opções, inclusive do mercado, para o primeiro volante. E, na época, CSO do Atlético, Paulo Brax chegou a dar algumas entrevistas dizendo que era a prioridade do Atlético. Neste ano chegou o Tomás Pérez, que é um jovem jogador, não conseguiu se firmar como um titular absoluto, mas frequentemente é utilizado principalmente pela característica mais defensiva entre as opções no meio-campo atleticano. E aí, após a saída do Hulk, o elenco ficou ainda mais carente de um fazedor de gols. Pra gente colocar na balança, Bernard e Cassierra têm 5 gols cada. São os artilheiros do Atlético na temporada. Eles estão justamente empatados com o número de gols que fez o Hulk, também com 5 tentos em um número menor de partidas. O Eduardo Domingues e sua comissão técnica entendem nesse momento a necessidade de ter não só uma sombra para o Cassierra, mas uma alternativa para quando precisar preservar jogadores. Uma vez que quem tem sido utilizado nessa função é o Reinier, de origem um meio-campista e não um centroavante de fato, apesar também de ter marcado alguns gols em 2026. Cauã Soares, jogador das categorias de base, que também vem sendo utilizado no decorrer de algumas das últimas partidas, seria a outra opção mais próxima dessa característica de centroavante que tem o Cassierra. Diante das dificuldades do mercado, especialmente o brasileiro, a tendência é mesmo de olhar para o futebol internacional para quem sabe encontrar um outro Cassierra ou alguém com um perfil parecido, valendo lembrar que o colombiano chegou nesta temporada, demorou um pouquinho, para se firmar, mas hoje é considerado um titular do time atleticano, pós-Copa, com foco no ataque a partir de agora, amigos. Galo, que se preocupa com a defesa, fez a contratação do Léo Duarte, agora está mirando contratações para o ataque, Romano. O Atlético, com certeza, o Barba Domingos passou para a diretoria atleticana as deficiências, O Atlético tem deficiências grandes, acho que o Atlético precisa de mais um zagueiro. Não só o Léo Duarte, o Atlético precisa contratar mais um zagueiro. O Atlético precisa de jogador de ataque, jogador que chegue e resolva. Mais um tá cheio. Tem que chegar e resolver. É um cara que atua pelos lados do campo? Tem que ser um cara para chegar e resolver. É um atacante mais centralizado ali? Para chegar e resolver. Mais do mesmo? Tem muito. Precisa chegar de um cara que possa resolver, que seja o diferencial. Aí sim. E o Atlético, na minha concepção, ainda precisa de um meia. Um cara articulador. O Atlético não tem esse articulador. Agora, para chegar tem que sair, né? Vamos lá, vamos trazer aqui informação. Tá na tela o nosso Instagram, Web Rádio Galo. Tá aqui, Barba define prioridades no mercado do Galo. Segundo a apuração do Lucas Tanaka, o técnico Eduardo Barba Domingues já indicou à diretoria as posições que considera prioritárias para reforçar o elenco do Atlético na próxima janela. A lista conta com um primeiro volante, um ponta de velocidade, mais um centroavante para aumentar as opções ofensivas. A principal preocupação do treinador está no setor de marcação do meio-campo, posição que o clube busca reforçar algumas janelas. Além disso, a comissão técnica entende que a chegada de um atacante de lado e de um homem de referência pode elevar o nível de competitividade do elenco para a sequência da temporada. Outra situação que segue em análise é a defesa. Embora não seja uma prioridade absoluta neste momento, existe a possibilidade do Atlético também buscar um zagueiro dependendo das movimentações do mercado e da situação de alguns atletas do elenco. Aí tá aí, posições desejadas por Barba Domingues, primeiro volante, que o Tanaka já disse, zagueiro e primeiro volante vem. O zagueiro já veio, e vamos ver o primeiro volante. Ponta, centroavante, talvez o zagueiro pelo lado esquerdo, Agora, vamos lá, vamos analisar o seguinte, isso aqui é bem curioso, porque primeiro volante, tudo bem, a gente precisa, tem que trazer e tem que ser alguém de qualidade, A aposta já veio, Atlético? Vamos ver, se vem alguém para resolver. O ponta, a informação é que seria um ponta que jogue pelo lado direito, canhoto. A ideia é essa, se vão conseguir aí eu não sei, mas a ideia seria essa. Por isso que estão falando tanto aí em Luiz Araújo e tudo, não vem Luiz Araújo, Mas enfim, e aí o centroavante mostra que o Barba talvez pense que o Cauã Soares já não está tão pronto assim. E, sinceramente, eu também acho
que ele ainda não é uma sombra ali pro Cassierra. Quando o Cassierra sai, você vê que no último jogo mesmo entrou o Renier, né? Quem foi titular. Cauã Soares é um jogador muito promissor, mas nas chances que ele ganhou até agora, na minha opinião, tá claro que ainda não tá 100% pronto para assumir um protagonismo ou brigar por posição. Eu acho que a gente precisa sim de um centroavante, de alguém para estar disputando, porque o Cassierra é muito bom, mas ele oscila também, né? Então, a gente precisa, na minha opinião, tá certo. O Atlético precisa de mais um centroavante, talvez com uma característica um pouco diferente do Cassierra, ser um cara mais de área mesmo, né? Finalizador, cabeceador e tudo. Às vezes, em determinado momento, você precisa de um gol, joga ele e o Cassierra juntos, não sei. Mas eu concordo. Acho que, assim, pra falar a verdade, acho que o Atlético precisa até mais do que isso, né? Isso pra mim dá muito pouco. O meia articulador também, só que o Bernat tá muito bem com o Barba, então não acho que eles vão trazer. Tem um Scarpa pra voltar de lesão e se ele quiser e o Barba também conseguir motivar ele ali e recuperar, o Scarpa ainda pode fazer essa função, mas as prioridades são essas. E tem a questão do Fred, né? O Fred é um segundo volante, não tá ali nas prioridades de posições, mas é um segundo volante que o Atlético quer, ele quer, o Brax quer muito trazer o Fred, então viria aí para ser um jogador que não tá na prioridade, mas que aumentaria o nível do time titular do meio-campo atleticano, e tem que vir sim. O Fred para mim seria espetacular. Tá aí, vamos ver se chega aí, chegou um zagueiro. Se chegar um ponta, um centroavante, o Fred, um primeiro volante, eu ainda acho que nós vamos ficar com um problema da zaga pro lado esquerdo, né? Aí alguém vai ter que ir pra lá, porque jogar o segundo semestre com Vitor Hugo sendo titular, fez gol no último jogo, mas aí a sequência. Com uma sequência vai dar certo. A gente já viu muitos jogos também bem ruins dele, em jogos grandes, então eu não acho que dá conta não. Então vamos aguardar aí, mas o Atlético precisa se movimentar no mercado até para não cair, viu, Galo? Não é questão de ganhar título, não. É para não cair para a Série B. Vou trazer um vídeo, tá? Curta do Igor Assunção e depois do Tanaka trazendo toda a informação sobre Lianco. Se ele pode deixar o Atlético ou não, é fato que ele não está satisfeito porque virou um reserva no Atlético nos últimos jogos. Claramente ele virou um reserva mesmo. Não é nem que alterna entre titular e reserva. Ele virou um reserva ali do Tressoldi. E a situação não agradou, ele na última zona mista após o jogo contra o Vasco, ele mostrou meio que não estar contente com essa situação. E aí, ele pode deixar o Galo? Vamos ouvir. Em zaga, uma possibilidade de saída foi aventada ontem, trazida até pelo Betinho Marques, e a gente confirmou junto ao Marcelo, que é a gente e o pai do Lianco, que existem sondagens pelo jogador, existe uma possibilidade dessas sondagens se transformarem em proposta, possibilidade forte de que elas se transformem em propostas. E aí, nós vamos resgatar daqui a pouquinho uma fala do próprio Lianco, fala dada ao microfone do meu amigo Breno Galante após o jogo contra o Vasco da Gama no último final de semana. Lianco deu uma deixada no ar ali. Então vamos ver como que vai ser essa situação, vai se desenrolar. Porém com o Marcelo, que é o pai agente do Lianco, diz que essas sondagens existem e que a chance de virar proposta é boa. Se o Atlético não tiver interesse em contar com o Lianco mais vezes, com a referência que o Lianco entende que ele merece, a possibilidade deles quererem sair é grande. A questão é, não adianta só o Lianco querer sair. A proposta que vai vir vai ter que agradar muito ao Atlético. E eu conversei com as pessoas da diretoria do Galo e eles foram enfáticos. Não existe o menor interesse em se desfazer do Lianco. Não tem absolutamente nada a ver com uma possível saída do Lianco a contratação do Léo Duarte. Se, e tão somente se, alguém quiser o Lianco, vai ter que chegar com aquele caminhãozinho de dinheiro para convencer a diretoria a perder um dos seus jogadores de referência. Lembrando, quando houve a saída do Hulk, tá, a fala dentro do Atlético é de que quem assumiria esse protagonismo de liderança no elenco, de interlocução com o torcedor, seria o Lianco. Então, não sei se o Atlético abriria a mão tão fácil assim de uma das suas referências de liderança no elenco alvinegro, tá? E aí o Atlético também espera muito, né, dessa reta final de recuperação do Lianco nessa intertemporada, ele voltar ao desempenho que ele tinha antes da contusão, antes da cirurgia. O Galo não tem a menor intenção de negociar o Lianco, tá? Estou falando isso com vocês já há algum tempo. O Galo não tem nenhuma intenção de negociar o Lianco. Então o Lianco é inegociável. Não é inegociável, mas o Galo não tem intenção. Ou seja, para tirar o Lianco do Galo, tem que ser uma proposta muito acima. E o clube entende que o Lianco faz um movimento, faz um trabalho natural de volta ao gramado, uma lesão gravíssima
tá? Rompeu o tendão de Aquiles, é uma lesão gravíssima, pra muitos é considerado até mais grave, que rompeu o LCA, né? Então o Galo entende que é uma lesão grave, um movimento natural de voltar aos poucos, não voltar no alto nível, voltar e ser reserva. Tudo isso já era esperado pelo Clube Atlético Mineiro e o Galo não tem a intenção de liberar, de negociar o jogador. Então, para Lianco sair, teria que vir uma proposta muito acima da média. Eu te pergunto, como que vai vir uma proposta acima, sendo que o Lianco está desvalorizado no momento? Ele volta de uma lesão gravíssima, não é titular do clube, tem pouca minutagem. Então, onde vocês acham que vão vir uma proposta grande, sendo que o Galo tem o entendimento que o Lianco vai recuperar com o tempo o seu bom futebol? Então, não faz sentido o Galo liberar, vender o Lianco agora por um valor ok, sendo que ele sabe que esse valor pode ser muito acima, caso, né, seja também porque é um atleta já de idade avançada, né, comparado a ter ganho financeiro e tal, mas eu falo pra vocês categoricamente, conversando com pessoas do clube, não existe a menor intenção do atleta sair do clube, do Galo liberar o atleta, tá? Então, é improvável, bastante improvável, uma saída do Lianco no Galo neste momento. Pois é, acaba que na verdade o jogador é que tenta ali fazer uma certa pressão porque não tá jogando, né? Ele tem sido preterido pelo treinador, agora resta a ele nos treinamentos e nos jogos, que em algumas oportunidades o Lianco até prejudicou o Atlético, basta ele resolver dentro de campo, né? E nos treinamentos aí, porque qualidade ele tem para ser o melhor zagueiro do Atlético, titular absoluto, mas ele precisa estar mais centrado, mais focado. E, obviamente, quando estiver dentro de campo, não cometer erros grosseiros, né? Isso é muito importante, porque o treinador, por mais que o cara seja muito bom, ele olha pro cara e fala, bom, num jogo decisivo ele pode cometer um erro completamente anormal, bizarro, e eu posso perder um jogo, uma classificação por conta desse erro. Aí acaba não escalando o cara. Então, ele precisa aí resolver essa questão e dificilmente sai o Lianco, e não tem que sair, né? O Atlético, pô, assim... seria uma coisa inacreditável. O Vitor Hugo ficar no Atlético pro Lianco sair. Aí mostra que eles realmente estariam de sacanagem com o torcedor, né? Isso não pode acontecer e pelo visto não vai. 22 de junho para reapresentação, posteriormente a tendência, né, de alguns jogos amigáveis, jogos amistosos, sem muitas situações de viagem, sem muito desgaste para os jogadores, afinal de contas sabemos que o segundo semestre vai ser bem pesado. Já sabemos que os jogos da Sul-Americana na fase de playoff vão acontecer até o dia 29 de julho, então o Atlético já sabe que nesta data de 29 de julho vai acontecer a partida de volta entre Red Bull Bragantino e Sporting Cristal. Lembrando que o primeiro jogo será na semana anterior no Peru e a segunda partida em Bragança Paulista nesta data. Repito, 29 de julho. E aí o Galo vai conhecer o seu adversário para as oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026. Já sabe que enfrentará o Juventude nas oitavas da Copa do Brasil e na sequência enfrentará Sporting Cristal ou Red Bull Bragantino, lembrando que na Sula os jogos de oitavas serão depois, né, dos jogos de oitavas da Copa do Brasil. Ida na Sul-Americana, 11 a 13 de agosto e os jogos de volta previstos entre 18 e 20 de agosto. Seguinte, como que o Paulo Brax vai conseguir trazer zagueiro, volante, ponta e 9, 4 posições, sem um puto no bolso, sem um tostão. Então é um baita de um desafio, porque assim, o Beto e demais, o diretor de futebol, quando ele tem um cheque em branco, é mas porque aí não tem tem que ter necessidade, qualidade, né, Beto? Não tá, mas então, não tem essa necessidade de ser tão bom assim. Você tem que ser de graça. Sendo de graça, se é bom ou ruim, meu amigo, aí também você tá querendo demais. Mas então, olha assim, o Barba, ele veio a público em coletivas e ele ainda falou, gente, eu quero reforço, eu preciso reforçar todas as posições desse time e eu quero qualidade, não adianta trazer por trazer. Isso aqui não é palavra minha não, tá? Isso é palavra do Barba. Não adianta trazer por trazer. O Léo Duarte, Beto, eu tenho a sensação que ele vem para brigar por titularidade com o Natanael na direita. Por tudo que eu ouvi, eu acho que o Léo Duarte vem para disputar a vaga com o Natanael. Ou seja, o primeiro reforço vem com condição para brigar. Não é para ser, mas para pelo menos brigar. O cara que já chega e você fala assim, ó, esse aqui é titular absoluto. Geralmente é uma posição que o Galo gasta. Menos a questão do Renan Lodge. Renan Lodge, o Galo não botou grana na parada, fez luvas, diluiu no contrato, o salário dele é bem alto e tal. Mas enfim, trouxe o cara pica ali sem gastar. O desafio é
trazer atletas que chegam com condição de ser titular sem ter o capilé, sem ter o cheque em branco. E é aí que o Paulo Brax vai ter que ser criativo, vai ter que, sabe, usar todas as artimanhas dele. Rodrigo Caetano fez isso. Paulinho. Rodrigo Caetano foi lá e, ó, mão nele, trouxe o Paulinho aí. Entendeu? Então, é isso. Tchau, gente. Valeu, um abraço. Deixa eu ver se teve aqui. Não, valeu. Tchau, um abraço. Fui. Fala, massa. Muito bom dia a todos. Finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui. Se você curtiu, peça aí o seu like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. E claro, deixa o meu convite para quem está chegando agora. Você que não se inscreveu ainda, não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Aqui fica o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal. Deixe seu like, muito importante para o canal, ajuda demais o crescimento dele. E não esquece, antes de sair do vídeo, tá aí deixando a ativação do sininho de notificação ativa, tá bom? Fique à vontade, convido vocês a estar olhando aí o canal, para vocês verem que esse canal aqui só traz notícia do Galo, tá? E é todo dia, de domingo a domingo aqui para vocês, tá? Possa ser que você também encontre até notícia que ainda não foi assistida por você em outros canais. E aqui você pode estar se atualizando. Então, o convite está aí. Fiquem à vontade para estar olhando os vídeos aí anteriores, mais recentes do canal, tá bom? Quero que vocês também fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês, tá? Em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Falar sobre contratações, né? A sua opinião sobre contratação, a opinião de vocês sobre Lianco, né? Esses rumores que tá rolando em uma possível saída de Lianco, de ele estar chateado por estar na reserva, né? Então, deixa aí no comentário o que vocês acham. Fala um pouquinho do zagueiro Duarte, né? O Léo Duarte. Vocês acham sobre ele? Porque tá muita gente colocando muita expectativa em cima desse zagueiro. Então, o que você acha em relação a isso? Você acha que realmente o cara é bom, que alguém conhece esse jogador? Deixa aí no comentário, tá? E antes de encerrar, eu quero agradecer a todos aí pela preferência, tá? De estar aqui nesse canal. Eu sei que tem muitos canais aí falando do Galão, da Massa. Claro, vocês têm que ir para lá também, se inscrever nos canais. Claro, o negócio é ajudar o Galo em todos os lugares. Mas eu quero agradecer pela preferência de vocês estarem aqui com a gente. E espero que vocês permaneçam com a gente aí, com a sua inscrição, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fique à vontade, que esse canal aqui ele foi criado para atender toda a massa atleticana, tá bom? Se o YouTube indicou esse canal para você, porque você é atleticano, tá? Muito obrigado a todos. Vou deixar aqui um forte abraço, tá bom? Ficaremos atentos às notícias lá fora. Qualquer novidade a gente volta aqui no canal para atualizar vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço. Tchau, tchau.